Fala, gente boa! Bom, a primeira foto que eu mostrarei, né, será essa aqui, tá? Isso aqui é essa parte, né, do time do Vasco, né? Essa foto aqui, ela está presente na edição número 550, né? Do dia 14 de novembro de 1980, da revista Placar, tá? Essa foto aqui, né, ela foi batida pouco antes, né, do jogo Vasco 2, Botafogo 0, pelo Campeonato Carioca daquele ano, né, de 1980, né? Tem mais uma outra foto aqui, né, uma foto já em preto e branco, tá? Que é do Roberto Dinamite, né, uma figura bem conhecida, né, o Roberto Dinamite que infelizmente veio a falecer em 8 de janeiro, né, do ano passado, de 2023, que é esse cara aqui que está sendo tocado pelos meus dedos, né? O Roberto Dinamite, o grande jogador da história do Vasco, né? E esse senhor aqui que aparece conversando, né, nessa foto menor, é o famoso Mário Jorge Lobo Zagallo, que faleceu no último mês de janeiro, né? Caso o Zagallo fosse vivo, no último dia 9 de agosto, ele estaria completando 93 anos, tá? Zagallo, durante muito tempo, treinou a seleção brasileira, que tinha verdadeira tara pelo número 13, né? Então, esse aqui é o homem do número 13. Nessa ocasião, 1980, o Zagallo era técnico do Vasco, né? Ele teve duas passagens pelo Vasco, né? O Zagallo, primeira entre 80 e 81, e a última entre 1990 e 1991, né? Mas afinal de contas, por que já que esse canal aqui, esse canalzinho aqui, né? O foco aqui do canal, né? É a história de Joinville, afinal de contas, por que raios, né? Eu estou falando do Vasco, estou mostrando fotos do Vasco lá do tempo em que se amarrava cachorro com linguiça, lá de 1980, né? Bom, é que um dos mais novos fãs aqui do canal, né, um cara que acompanha assidualmente, né, o canal, né, é o Adriano Nunes, né, o popular mago, né? O Adriano, ele próprio se autodefine, tá, como um torcedor ferrenho e inveterado, né, fanático e tarado do Clube de Regatas Vasco da Gama, né? Então o cara é vascaíno, também em suas próprias palavras, até debaixo das profundezas abissais do Rio Cachoeira, né? E além do Vasco, né, o popular mago, né, o Adriano Nunes, né, ele já torceu pro Jack, ele já torceu pelo Ademar Garcia, que é um clube que não existe mais, tá? Ele já torceu pelo Atlanta, que é um clube do bairro Santa Catarina, que no momento está licenciado, não está disputando nada. E no momento, ele já torceu pelo Cercos, né, que é um clube do Costa e Silva, e no momento ele torce aqui pelo grande Caxias Futebol Clube. Por sinal, ele se transformou em um dos torcedores símbolos do Caxias, né? Adriano Nunes, o popular mago, né? Mas agora falando sério, tá? Finalmente falando sério, tá? O Adriano, ele mora, né? Ele vive no bairro Ademar Garcia, né? Inclusive a próxima foto, né, que eu mostrarei a vocês, tá, é da Escola Estadual Básica Professor Mariano Costa, né, que obviamente está localizado no bairro Ademar Garcia, né. A próxima imagem, tá, será um mapa do bairro, tá. Essa imagem aqui, tá. Só um instante. Então, esse para vocês o mapa do bairro Ademar Garcia, tá. O bairro Ademar Garcia, tá, ele tem 2,02 km², né? Esse é o tamanho do bairro, né? E ele está localizado a 5,21 quilômetros do centro da cidade, tá? Pegando um gancho nisso, né? O Ademar Garcia, né? Existe um historiador, tá? Chamado Fernando Richin, né? O Fernando Richin é um historiador o Fernando, né? Está bem presente, ele é muito ativo nas redes sociais, principalmente no Facebook, né? E, inclusive, ele tem uma página no Facebook, que é Colônia Dona Francisca e suas crônicas, né? Que é como o próprio nome já indica, é uma página totalmente dedicada à história de Joinville. E além dessa página no Facebook, o Fernando ele também tem um blog chamado Cortinas do Passado. Isso, caso não esteja enganado, isso ainda no ano passado, né, 2023,
O Fernando ele escreveu um artigo que acabou sendo publicado nesse blog, né, o Cortinas do Passado, e esse artigo, segundo esse artigo do Fernando, né, o Manuel Lourenço de Andrade, que foi o português que liderou aquela expedição que fundou São Francisco, antes dessas pessoas terem se estabelecido na ilha de São Francisco, eles teriam criado um pequeno povoado, onde hoje é o Paranaguamirim, né, o popular Panágua, né? Em função dessa região do Panágua ser uma região de mangues, né, e, portanto, uma região imprópria para a prática da agricultura, e também em função dos ataques dos índios que viviam naquela região, né, esse povoado ele veio a ser abandonado, né? Então, em outras palavras, resumidamente, São Francisco, ela de certa maneira surgiu a partir desse povoado que existiu no Panágua, né? Isso é quem defende quem defende essa hipótese, né, é o Fernando Riching, né, esse historiador que eu estou citando, né? E em função, né, disso, dessa tentativa de se fundar uma cidade onde hoje é o Panágua, essa região do Panágua, da Ademar Garcia, do Fátima e do Jarivatuba e do Itaú, né, como eu já cheguei a abordar no vídeo num dos vídeos da semana passada, é uma região de colonização bastante antiga, bem anterior, né, portanto, à fundação de Joinville, né? Então, 200 anos antes da fundação de Joinville, já existiam diversas famílias que viviam nessa região. Embora, né, seja uma região de colonização bastante antiga, o Ademar Garcia, ele só surgiu com um bairro em 1993, para ser mais exato, pela Lei número 2.815, do dia 30 de abril de 1993. Naquela ocasião, em 93, o prefeito era o Vice-Freita, né, o saudoso Vice-Freita. E muito antes de 93, né, essa região que vale hoje o Ademar Garcia, ela foi conhecida por diversos nomes. Ela foi conhecida como Caieiras, né? Como Caieira de Cima, Caieira de Baixo, e também como Terras do Estoque, tá? Antes que vocês me perguntem quem era o tal do Estoque, né? O tal do Estoque era o Emílio Estoque Júnior, né? O Emílio Estoque Júnior, desculpem, o Emílio Estoque Júnior, tá? Ele foi um empresário, ele era proprietário de uma olaria que existiu onde hoje é o bairro Jarivatuba, né? Essa olaria ela acabou sendo desativada em 1968, embora essa olaria ela tenha deixado de existir há séculos atrás, né? Como é sabido, e felizmente, né, a antiga torre dessa olaria, ela ainda está de pé, né? Bom, além de ter sido proprietário dessa olaria, né, o Emílio Estoque Júnior, ele foi prefeito de Joinville durante um breve período entre 1950 e 1951. Eu tentei encontrar as datas, né, da posse, do encerramento do mandato do Emílio Estoque Júnior, só que infelizmente eu não consegui, né? Antes que vocês me perguntem por que o mandato dele foi tão curto quanto dinheiro de pobre, dinheiro em calça de pobre em fim de mês, né? Aqui vai a explicação, tá? Em 26 de novembro de 1947, tá? Houve uma eleição para prefeito e vereadores, né? E o eleito acabou sendo o João Colim, hoje nome de rua é João Colim, né? E aqui vai uma rápida curiosidade, o adversário do João Colim foi o Norberto Bachmann, que hoje também é nome de rua, né? O Norberto Bachmann, que apesar do nome de Fritz, ele era mineiro de Juiz de Fora, tá? Norberto Bachmann, que também era médico, né? Mas voltando, o João Colim foi eleito com mais de 3 mil votos, né? Há quase 80 anos atrás, esse número de 3 mil votos era voto para mais metro, né? Era uma quantidade bem expressiva, né? Bom, o João Colim, né? A princípio, o João Colim acabou tomando posse ainda em 1947, tá? E o mandato dele, a princípio, terminaria em janeiro de 1951. Acontece, tá, que o João Colim, ainda em 1950, ele acabou se desvinculando do cargo de prefeito e acabou se candidatando ao cargo de deputado estadual. E ele acabou sendo eleito, né?
o Emílio Stock Júnior, que era o vice do João Colim, ele acabou assumindo o cargo de prefeito e acabou completando o mandato que seria do João Colim, né? Desculpem, eu tentei encontrar, né, alguma realização, né, do Emílio Stock Júnior como prefeito, tá? E a única coisa que eu encontrei da época, né, que ele acabou exercendo o cargo de prefeito de Joinville, tá? Foi a lei ordinária número 232, de 9 de novembro de 1950. Afinal de contas, que lei era essa? Tá? Era uma lei bem curta, tinha apenas 4 artigos, tá? E essa lei, ela determinava, tá, que as terras onde haviam sido construído, por onde havia sido construído um ramal ferroviário, tá? Essas terras, né? Caso esse ramal ferroviário ele viesse a ser desativado, essas terras elas passariam a ser do município, tá? Por uma lei anterior de 1948, essa lei de 1948 ela determinava que essas terras elas seriam, tá? Desculpem, repetindo, né? Essa lei de 1948 ela determinava que essas terras elas seriam obviamente, né, elas reverteriam aos seus antigos proprietários, né? Só que essa lei, né, do tempo do nosso amigo Emílio, ela mudou isso, né? Ela determinou que ao invés de ser revertida aos antigos proprietários, essas terras elas passariam a ser do município. E em compensação, os antigos proprietários dessas terras, tá? Eles receberiam uma indenização da prefeitura, tá? Eles não ficariam a ver navios, vamos dizer assim, né? Infelizmente, não há essa lei, né, de 1950, ela não especifica o local exato onde foi construído esse desvio, esse ramal ferroviário. Eu acredito, tá, que esse desvio, que esse tal ramal ferroviário, que é citado, né, nessa lei de 1950, era um ramal ferroviário que passava na Rua Graciosa, no Guanabara. Para quem não sabe, de 1950 até 1965, existia um pequeno porto, onde hoje é uma das cabeceiras da Ponte do Trabalhador, né? Eu acredito repetindo, pode ser que eu esteja enganado, mas eu acredito que esse ramal ferroviário seja esse que eu estou citando, né? Onde hoje é a Rua Graciosa, ali no Guanabara, né? Mas voltando, né? Infelizmente, eu não encontrei praticamente nada a respeito do Emílio Stock Júnior, tá? Caso algum de vocês saiba alguma coisa a respeito dele, por favor, comentem aqui embaixo, tá? Uma das raras informações que eu encontrei, tá? A respeito do Emílio Stock Júnior, tá? É o fato de que ele acabou cedendo um terreno, e isso lá no final dos anos 40, né? E esse terreno, ele acabou sendo transformado no antigo motoclube da cidade, né? No antigo motoclube de Joinville. Para quem não sabe, o antigo motoclube de Joinville, ele estava localizado onde hoje é o residencial Nossa Senhora da Paz, ali no Jarivatuba, né? Esse residencial ele acabou sendo criado em 1993. Como eu acabei de dizer, tá? O motoclube, a pista do motoclube, ela foi inaugurada em 1949 e, caso não esteja enganado, ela acabou sendo invadida, né, por poceiros do Paraná, né, em 1990, caso eu não esteja enganado, né. E oficialmente, né, a pista do Motoclube de Joinville era a pista Emílio Stock Júnior, né, por um motivo mais do que óbvio, né, pelo fato desse terreno ele ter sido doado, né, pelo Emílio Stock Júnior, que era, diga-se de passagem, um grande entusiasta do motociclismo, né. Voltando a Ademar Garcia, tá, ele surgiu a partir de um conjunto residencial, tá. Em 1980, o governo do estado ele acabou divulgando, né, o projeto, né, o projeto desse conjunto habitacional. Ele é de 1980, né,
embora esse projeto ele fosse de 1980, foi só em 1982 que teve início a distribuição, né, a inscrição das famílias que morariam nesse conjunto habitacional, tá? E só em 1985 é que se iniciaram a distribuição, né, das primeiras casas, né? Embora, tá, como eu acabei de dizer, já em 1985 tenha iniciado as primeiras casas, né, tenham ficado prontas, esse conjunto habitacional Adhemar Garcia, ele só veio a ser oficialmente criado por uma lei de 27 de março de 1990, tá? E sobre o Adhemar Garcia, né? Embora, né, como eu tenha dito no início do vídeo, esse bairro ele tem um tamanho bem reduzido, né? Ele tem apenas 2,02 quilômetros quadrados, tá? Ele é dividido em 5 loteamentos, né? Que é o loteamento Santo Amaro, o loteamento dos Ipês, o loteamento Casa Nova, o loteamento Rosa 1, o loteamento Nova Joinville e o conjunto habitacional Adhemar Garcia, que eu acabei de citar, né? Que eu acabei de mencionar, tá? Voltando, né, à olaria, né, do Emílio Stock Jr., tá? A terra, né, a argila que era utilizada na confecção das telhas e tijolos, né, dessa olaria que pertenceu ao Emílio Stock Jr., ela era retirada justamente no local onde hoje existe o conjunto habitacional Adhemar Garcia, né? Então, a terra, né, a argila, né, repetindo, a argila que era utilizada nessa olaria que eu mencionei, né, que ficava no Jarivatuba, ela saía do que hoje é o Adhemar Garcia. E havia um desvio ferroviário, tá, um ramal ferroviário, por onde essa terra, essa argila, ela era conduzida, tá? Só que ao invés de trens, tá, os vagonetes, eles eram puxados por cavalos, tá? Então, no que hoje, né, é o bairro Jarivatuba, existiam vários, na verdade, não um desvio ferroviário, tá? Existiam vários trilhos, tá? E era justamente através desses trilhos, que começavam no Adhemar Garcia, que era conduzida a argila até a olaria do Emílio Stock Jr., né? Como esse vídeo já está longo, chato pra caramba, né, interminável, insuportável, vou ficando por aqui. No próximo vídeo trarei mais informações a vocês, tá? Então, beleza? E até lá, ok?